Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, agora continuando a nossa disciplina de projeto de processos, análise e síntese, a gente vai para a parte de avaliação econômica preliminar. Primeiramente, por que é importante a gente fazer essa avaliação econômica preliminar? Porque assim a gente vai ter uma real noção do desempenho da nossa empresa. Então, geralmente a gente vai vincular esse desempenho a funções de lucro ou custo ou segurança, enfim, diversos critérios que vão servir para nortear o desempenho da empresa. Então, geralmente a avaliação econômica preliminar oferece uma função lucro ou uma função de custo muito interessante para servir como um norte no projeto de um processo. Então, todos aqueles processos, todos aqueles projetos que a gente tiver graus de liberdade maior que zero, ou seja, que a gente tiver variáveis que a gente ainda não fixou como meta de projeto, por exemplo, elas vão estar livres para nos fornecer diversas soluções. Essas soluções vão precisar ser otimizadas através de diferentes algoritmos, diferentes formas de resolução. E geralmente essa otimização para fazer com esses graus de liberdades que estão sobrando vai ser feita norteada através da avaliação econômica preliminar. Então a gente tem 5 tipos de estimativas de custo de capital. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui em cada um deles. Primeiro a gente tem a estimativa de ordem de magnitude. Essa é a mais simples de todas e ela vai ser simplesmente baseada no custo de plantas industriais já construídas. Então a gente tem um processo A que a gente quer projetar e a gente quer fazer uma avaliação econômica dele, e a gente já conhece um outro processo que é muito parecido com o nosso. Então a gente pode usar isso aí como uma base da estimativa de custos para a nossa indústria. Então é importante que a gente perceba o quão semelhante é esse processo, quais são as diferenças, e se essa estimativa através da ordem de magnitude vai caber para esse caso ou não. Então, além dessa estimativa baseada num processo já construído, a gente vai precisar também de um diagrama de blocos simples para descrever. Depois a gente tem o estudo estimado. O estudo estimado precisa simplesmente dos principais equipamentos do processo e de um dimensionamento preliminar deles. A gente precisa saber mais ou menos o tamanho ou a capacidade de processamento desses equipamentos. Elas não precisam ainda estar certeiras, fixas, mas é importante que a gente já tenha uma noção do tamanho desses equipamentos. E além disso, a gente vai precisar de um diagrama de PFD, o diagrama do processo. A gente já tem agora aqui algumas identificações dos equipamentos, das linhas, das válvulas. Então, para o estudo estimado, a gente já tem um diagrama um pouquinho mais completo. Em terceiro lugar, a gente tem a estimativa preliminar. A estimativa preliminar, além dos equipamentos mais importantes do processo, a gente já vai precisar ter um dimensionamento agora mais real do que realmente está acontecendo no processo, um layout preliminar e estimativas de custos em tubulações, instrumentação, utilidades, equipamentos elétricos, enfim, algumas outras estimativas de custos que a gente pode vir a ter, que podem vir a ser significativas nesse estágio do projeto. Para a estimativa preliminar, a gente também vai precisar do diagrama do processo, como no estudo estimado. A gente vai precisar agora do esboço das colunas e reatores ou equipamentos muito importantes no nosso processo também. A planta baixa preliminar, então não precisa ser ainda uma planta baixa final, mas é importante que ela já esteja coerente com o nosso processo. E um diagrama de elevação, que vai nos dizer a altura, realmente a elevação dos equipamentos no nosso processo. A gente vai trabalhar na disciplina mais próxima aqui da estimativa preliminar. Depois da estimativa preliminar, a gente tem a estimativa definitiva. Então, na estimativa definitiva, além dos equipamentos principais, o dimensionamento e o layout, a gente precisa também do projeto dos off-sites, que seriam prédios de refeitório, administração, sala de monitoramento,
e também das utilidades que vão ser utilizadas em toda a indústria, incluindo os offsites. Também vamos precisar de estimativas de preços de itens de valor significativo. O que vai ser significativo aí vai depender de cada empresa, então isso aí cabe ao engenheiro ou ao grupo de engenheiros que está projetando entender se isso vai ser ou não relevante nesse estágio. Os diagramas necessários também, um PFD, como os dois anteriores, esboço das colunas e reatores dos principais equipamentos, a planta baixa, o diagrama de elevação, um balanço das utilidades que vão ser utilizadas em toda a indústria e diagramas de instrumentação e tubulação. A estimativa definitiva vai ser a nossa última etapa antes de chegar na estimativa detalhada. Essa sim é a última estimativa que vai ser feita antes do nosso processo poder ser implementado. Na estimativa detalhada, a gente vai precisar de tudo que a gente já viu anteriormente, com um nível de detalhamento maior, com maior precisão. Então a gente também vai precisar nos diagramas do esboço de todos os equipamentos envolvidos no processo. Então assim é uma estimativa a mais detalhada possível. Essas estimativas vão servir, como eu falei anteriormente, como norte para a gente entender se o processo, né, o nosso projeto do processo está coerente, ele está atendendo ao que a gente busca ou não. Então a estimativa vai servir para isso, para a gente ter um norte para saber de onde que a gente está indo ou o que a gente precisa rever no nosso processo. Todas as informações da aula de hoje estão sendo tiradas do livro do Turton, o Analysis, Synthesis and Design of Chemical Process, o livro do Timmerhouse, Plan Design and Economics for Chemical Engineers, e o livro de Engenharia de Processos do Carlos Augusto Berlingeiro. Então a aula de hoje está basicamente baseada nesses 3 livros, eu tiro informações dos 3 e faço um compilado deles para nós. Então, começando pelo fluxo de caixa da nossa empresa, vamos ver como é que isso vai funcionar, mais ou menos, né? A gente tem aqui, ó, pegando um zoom de todo o fluxograma aqui do lado, a gente tem a nossa fonte ou sumidouro de capital. Então a gente tem aqui entradas de capital sendo feitas por diversas maneiras, né, como empresas privadas, associações, ações, empréstimos, enfim, uma série de maneiras, financiamentos, uma série de maneiras que possam dar entrada no nosso caixa, entrada de dinheiro no nosso caixa. E depois a gente vai ter um fluxo de saída, é claro. Então a gente vai ter que pagar dividendos, a gente vai ter que pagar alguns outros investimentos para o nosso projeto, a gente vai ter que pagar de volta, né? A gente já vai ter que pagar equipamentos que a gente comprou para começar a nossa empresa, então a gente já tem que começar a pagar isso também. E também uma boa parte do capital vai ser investida no nosso processo. Como? Primeiramente, a gente tem aqui 3 tipos de investimento no nosso processo, né? Onde o dinheiro vai ir. Ele tem uma possibilidade de ir para a parte de manufatura, no investimento de capital na manufatura, ou seja, tudo que está intimamente ligado à produção do nosso produto final. A gente também vai ter investimentos na parte de não manufatura, ou seja, que estão ligados ao processo, mas não diretamente ligados ao produto final. Seria uma parte administrativa, de controle, refeitórios, melhorias para a empresa. E também o Working Capital Investment for Project, né? Esse capital que vai ser investido na mão de obra. Então a gente tem essas fontes para investir o dinheiro que a gente recebeu para continuar tocando o projeto. Então depois disso, a gente vai para as operações do processo e a gente tem uma entrada de dinheiro aqui das vendas do produto que já está sendo operado aqui, né, na nossa indústria. E a gente também tem uma saída, porque essa operação inclui custos. Então a gente tem uma entrada da venda dos produtos e uma saída dos custos de produção. Disso a gente tem uma margem bruta, aqui o gross profit. A
A gente tem uma margem bruta para a gente saber se a gente está operando no verde ou no vermelho por enquanto, né? Isso tudo é um estágio bem preliminar por enquanto. A gente também tem algumas taxas de depreciação, outras taxas e impostos que vão ter que ser pagos ao longo da operação da nossa indústria. Isso tudo tem que ser contabilizado aqui. Depois da gente descontar todos os nossos custos, taxas, impostos que tem que ser pagos, a gente pega a nossa margem bruta e retorna ao processo. Vamos aqui para o cantinho, ela retorna ao processo e volta ao nosso caixa para talvez ser reinvestido no processo, talvez pagar um pouco do capital que a gente pegou emprestado em financiamentos, talvez para pagar dividendos, enfim, a série de operações que a gente vai ter que fazer com esse dinheiro que a gente obteve aqui através do processo. Esse esquema que eu utilizei aqui com vocês foi retirado do livro do Timmerhaus. Então vamos ver como que a gente fica aqui. A gente tem um investimento total, né? Vai ser mais ou menos o que a gente acabou de ver no slide anterior de uma maneira diferente agora. Então a gente tem um investimento total, aqui entra todo o dinheiro que a gente conseguiu, todo o capital que a gente conseguiu para investir na nossa empresa, tudo que foi investido de fato na empresa para fazer as instalações físicas. Então a gente tem um investimento total que engloba um investimento fixo, um investimento de giro e um investimento de partida, ou seja, um investimento que vai ter que ser sempre feito na nossa indústria, um investimento que é utilizado para ter capital de giro, para pagar funcionários, pagar rescisões contratuais, enfim, uma série de imprevistos que podem vir a acontecer, a gente precisa ter esse dinheiro de giro aqui também, e um investimento para a partida da planta, que a gente provavelmente vai ter que contratar um pessoal de fora para auxiliar na partida da planta, a gente vai passar por um período de adequação da planta até ela operar da maneira ótima, como a gente gostaria, então a gente precisa também ter esse dinheiro para a partida da planta. Então o investimento fixo pode ser classificado entre investimento direto e indireto. O investimento direto aqui está dividido em ISBL e OSBL, que são termos que vão se referir basicamente a investimentos feitos dentro da nossa planta industrial, investimentos feitos fora da nossa planta, ou seja, em prédios auxiliares à nossa planta industrial. Então vai ser basicamente essa divisão entre ISBL e OSBL, é Inside Battery Limits e Outside Battery Limits, é basicamente isso que quer dizer. E a gente também tem o investimento indireto aqui, com custos próprios e custos eventuais que podem vir a aparecer no nosso processo. Custos próprios aqui inclui de pessoal também. Então tá, a gente tem todo esse investimento inicial, a gente aplicou ele nas instalações físicas e agora vamos ver o que vai acontecer. A gente tem nas instalações, a gente está precisando de uma quantidade de matéria-prima, a gente está precisando de uma quantidade de insumo, a gente está precisando de mão de obra, isso tudo são gastos que a gente vai ter aqui no nosso custo. A gente tem também uma receita entrando, porque afinal de contas a gente está produzindo o produto e está vendendo ele, então está vindo essa receita também. A partir dessa receita, retirado o custo de operação, a gente vai ter um lucro bruto. Então aqui a gente já tem a margem bruta, que seria a receita menos a matéria-prima, e depois a gente tem aqui uma definição do custo total, que é o custo com produção mais custos gerais. O custo de produção está dividido entre custos diretos, custos diretamente ligados à produção, e custos fixos, que vão estar sempre lá enquanto a gente estiver operando a planta. A gente tem nos custos diretos, os custos que estão diretamente ligados à nossa produção, a gente tem custos com matéria-prima, custos com utilidades, manutenção dos equipamentos, suprimentos, mão de obra, administrativo, laboratório e royalties. E custos fixos, a gente tem custos de impostos, seguros para funcionários e equipamentos,
aluguel de alguma coisa que porventura a gente precisa, ou de algum prédio, alguma coisa assim, e também custos com juros de algum financiamento que a gente está precisando pagar e ainda tem algum juro aí. Então, tudo isso compõe o custo total. Então, a gente tem aqui na saída um lucro bruto, que vai ser a diferença entre a receita e o custo total. Depois, a gente tira a depreciação do nosso equipamento através de uma taxinha aqui, a taxa de depreciação, e esse dinheiro retorna ao nosso investimento total. E disso, a gente tem o lucro líquido. Então, aqui do lucro líquido, a gente tira apenas o lucro, deduz do lucro bruto a depreciação dos nossos equipamentos. É isso que o lucro líquido está representando. Depois do lucro líquido, a gente vai ter que descontar também o imposto de renda que a gente está pagando. Então, primeiro, a gente veio aqui com o lucro bruto, que é a receita menos o custo total, e desse lucro bruto a gente retirou uma quantidade que vai ser relacionada à depreciação dos equipamentos do nosso processo, por isso que está vinculado ao investimento direto do processo. E a gente vai ter o lucro líquido com isso. Depois do lucro líquido, a gente retira o que a gente vai pagar de imposto de renda. Então, a gente vai ter o LD aqui, que vai ser definido como lucro líquido menos o imposto de renda. O imposto de renda está saindo aqui com uma taxa do imposto de renda, que não é anula, é anual, a taxa anual do imposto de renda, que vai ser o lucro bruto menos uma depreciação fiscal. Ou seja, isso aqui que está dentro dos parênteses é o lucro tributável da empresa. É sobre esse lucro que a taxa anual do imposto de renda vai reincidir. Ok, depois a gente pega esse lucro já deduzido do imposto de renda e deduz o RI, que seria um retorno sobre investimento alternativo, que está vinculado a um investimento total e uma taxa de retorno garantida. Isso aqui é uma etapa para esse tipo de avaliação econômica preliminar que a gente está usando, que é o tipo do lucro do empreendimento, ou Venture Profit. Ele usa esse retorno sobre investimento alternativo para ter uma noção se a nossa empresa vai ser lucrativa, ou seria melhor simplesmente investir todo esse capital aqui do investimento total em uma outra indústria, um outro tipo de empresa que tenha um retorno garantido. Então, existe uma tabela para esse I aqui, que de acordo com o nível de risco do empreendimento, ele vai ter um valor maior ou menor esse I. Então, isso vai servir como uma métrica para saber se a empresa continua sendo vantajosa ou se talvez valha a pena partir para algum outro ramo com esse dinheiro, com todo esse capital. Então aqui a gente tem a taxa de retorno garantida, que eu falei para vocês aqui, que é o retorno sobre investimento alternativo. Aqui a gente tem alguns exemplos. Esses valores foram retirados do livro do Perlingeiro. Então a gente pode ver que a taxa de retorno garantido para uma indústria de papel, celulose ou borracha varia entre 0,08 até 0,1. Já aqui produtos farmacêuticos, extração e mineração, a taxa varia de 0,16 até 0,18. A gente tem também aqui uma taxa de risco que pode ser avaliada, que varia, né, de elevado a excelente, que é com nenhum risco, de diferentes tipos de projetos. Então isso tudo é tabelado, isso faz parte desse método, que é o método de Venture Profit, lucro do empreendimento. Então, novamente, gente, e essa é uma das maneiras que a gente tem para poder fazer esses cálculos, essas estimativas de custo de investimento capital sobre o nosso projeto. Não é a única, mas é uma ótima maneira da gente começar a fazer todo esse projeto e entender se a gente vai ter uma lucratividade significativa ou não no projeto. Ok, então agora a gente termina o nosso ciclo, como anteriormente. Então a gente veio aqui, retirou
esse dinheiro que vai que seria equivalente a um investimento alternativo e retorna para o nosso caixa. O fator H, a taxa H, que também estava no slide anterior, é uma compensação pelo risco da nossa indústria. Então, a gente viu antes ali que as indústrias podem ter um risco elevado ou um risco muito baixo. Isso vai depender do tipo de indústria que a gente se enquadra. Ok, todas essas taxas que foram retiradas, exceto o imposto de renda, elas voltam para o nosso caixa. Então, elas retornam para o nosso investimento. Somente o imposto de renda não. E depois de retirar todas essas taxas, a gente pode realmente ver qual que é o lucro do empreendimento. Então, nesse modelo econômico de Venture Profit, o lucro do empreendimento vai ser dado pelo lucro bruto menos, deduzindo a depreciação dos nossos equipamentos, o imposto de renda, o retorno sobre investimento alternativo e a compensação pelo risco do nosso projeto. A gente vai ver mais adiante um exemplo para entender como que todas essas taxas e esses valores vão se encaixar num projeto final. Ok, mas nem sempre, e aliás na maioria das vezes, a gente não vai possuir os valores reais dos nossos equipamentos, os valores atuais, a não ser que a gente já tenha catálogos ou contatos com fabricantes, a gente dificilmente vai ter o preço atual dos equipamentos. Então, para isso, a gente precisa de algumas estimativas de custos e investimentos, que é o que a gente vai ver agora. Então, esses 3 livros que estão aqui no lado, que são os livros que eu já citei anteriormente, eles contêm várias tabelas para fazer essa estimativa de custos e também existem algumas revistas científicas especializadas para dar essas estimativas, tabelas, fornecer tabelas com parâmetros que possibilitem que a gente calcule esses valores desses equipamentos. Eu vou deixar na descrição do vídeo também alguns links com alguns desses sites que contêm essas informações. Mas a gente tem 2 regras básicas para a estimativa de custos de equipamentos. Uma delas é a regra dos 6/10, que é basicamente o seguinte: o investimento no meu equipamento I vai ser igual ao investimento no meu equipamento I num ano base, ou seja, eu já tenho que ter conseguido o valor desse equipamento em algum outro ano, ou com alguma outra capacidade, aliás, não é um ano base, é capacidade básica. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Investimento no meu equipamento I é igual ao investimento na capacidade base dele, que eu conheço, vezes a capacidade do meu processo, que eu estou precisando, elevado na 0,6. Essa é a chamada regra dos 6/10. É uma regra empírica, mas ela é utilizada para fazer a estimativa de investimento no equipamento. Então, repetindo, o investimento no meu equipamento vai ser igual ao investimento no meu equipamento com uma outra capacidade, que eu tenha encontrado esse valor, vezes a capacidade do meu equipamento, que eu quero processar, elevado na 0,6. Uma outra maneira de fazer isso aí é através da técnica de Rudd-Watson. O investimento no meu equipamento I vai ser igual ao investimento no meu equipamento I na operação de base dele, na capacidade base dele, vezes a capacidade do meu equipamento, que eu quero possuir, sobre a capacidade do equipamento cujo investimento a gente utilizou aqui. Isso elevado num parâmetro MI. Esse parâmetro é empírico e é tabelado para cada equipamento. Algumas dessas tabelas para essa técnica de Rudd-Watson vocês vão encontrar no livro do Perlingeiro, também com algumas outras referências a revistas que ele vai citar para encontrar esses valores. E a regra de 6/10 vocês vão encontrar, aliás, o Rudd-Watson vocês também vão encontrar no livro do Turton. A regra dos 6/10 vocês vão encontrar tanto no livro do Turton quanto no livro do Timmerhouse. Estimativa de custo de instalação. Então, todo equipamento ele vai ter, além do investimento inicial para comprar ele vai ter um custo para instalação. E aqui a gente tem alguma estimativa do percentual do custo de um equipamento. Então, por exemplo,
Se a gente precisa de uma centrífuga e essa centrífuga custou 100 dólares, né? Vamos arredondar, 100 dólares, a gente vai pagar de 20 a 60 dólares para a instalação ainda dessa centrífuga. Então, tudo isso é importante que esteja lá no nosso modelo econômico para avaliação preliminar das estimativas de custo. A gente também tem algumas tabelas com estimativa de custos para tubulações, para diferentes tipos de instalações também. Então, voltando aqui mais um pouquinho. Então, existem diversas dessas tabelas que vão servir para orientar as estimativas de custos do nosso processo. Então, tudo isso vai servir como uma orientação para a gente poder fazer a nossa estimativa final e voltar naqueles diagramas anteriores e entender se o lucro do nosso empreendimento é positivo ou não. Se é positivo significativamente de maneira que eu possa continuar com o meu projeto, ou ele é positivo, mas é irrisoriamente positivo e na hora da operação a gente vai encontrar complicações e talvez isso realmente não seja um investimento lucrativo. Tudo isso, quanto mais completo, quanto mais preciso a gente conseguir utilizar isso no nosso modelo econômico, melhor vai ser a nossa avaliação econômica preliminar. Então, da mesma maneira que a gente utilizou modelos matemáticos para descrever processos anteriormente, a gente está utilizando o modelo matemático para descrever a nossa avaliação econômica, o nosso modelo econômico. Então, ele também vai estar sujeito a hipóteses e igualmente sujeito a erros. Então, como que a gente vai entender como que isso vai acontecer na nossa empresa ao longo dos anos? Como que a gente vai fazer com que esse projeto... Porque a gente sabe que o investimento inicial para uma planta industrial é muito alto. Então, como que a gente vai poder fazer um plano de negócios para a nossa empresa sobreviver? Então, a gente tem alguns diagramas que nos auxiliam nisso. Esse aqui é um diagrama ilustrativo. E ele começa aqui no ponto zero. Olha só o que acontece. A gente tem, antes do ponto zero, a gente está indo para valores negativos no eixo Y. Isso quer dizer, primeiramente, que a gente gastou para comprar um terreno, para colocar a nossa planta industrial, que a gente teve que investir todo um dinheiro para equipar a nossa planta, então a gente tem esse investimento capital aqui, que é um investimento que vai sofrer depreciação, que estava lá naqueles diagramas anteriores, com uma taxa de depreciação que retornava ao caixa da empresa. Então, é esse investimento aqui para a gente montar a nossa estrutura industrial. Então, começamos com o terreno, todos os equipamentos, e depois a gente tem aqui um outro gasto logo antes de começar a operação da planta, que é um gasto com mão de obra, né? O working capital. Então, a gente vai ter tudo isso aqui de gastos quando a gente começar a operação da nossa indústria. Então, a gente começa operando no vermelho. Então, a partir daqui, aqui a gente tem um ideal de lucratividade da nossa empresa, que vocês podem perceber, nos primeiros 5 anos, operou no negativo, mas a gente podia perceber que a empresa vinha crescendo e obtendo mais lucros. No 5º ano, a gente zerou tudo que a gente devia, tudo que a gente tinha que pagar. Então, no 5º ano desta empresa, a gente vai começar a acumular capital. E no fim de operação da nossa empresa, vocês podem ver que a gente tem aqui um crescimento abrupto, que a gente recupera uma parte do que a gente investiu no terreno da indústria, a gente recupera parte do dinheiro também vendendo equipamentos, estruturas, enfim. Tudo isso aqui está relacionado a esse capital que pode ser recuperado ao final de operação da nossa indústria. Então, quando a gente faz o processo, é interessante que a gente já preveja uma vida útil da nossa indústria. Então, por exemplo, essa aqui teria uma vida útil de 10 anos. A partir do 5º ano, começaríamos a ter um caixa positivo. Claro que isso tudo depende
do produto que se vende, da matéria-prima, de uma série de políticas socioeconômicas, governamentais, taxas, impostos, flutuações do mercado. Existe uma série de variáveis e uma série de variáveis que nós não podemos controlar nesse cenário, mas é importante que o nosso projeto seja o mais robusto possível. Aqui a gente tem uma outra maneira de representar a mesma coisa. Então a gente tem aqui um custo com o terreno, investimento fixo, capital para mão de obra. Então aqui a gente já começou no tempo zero. Esse diagrama começa no tempo zero quando começa a construção da planta. O diagrama anterior considera a construção ainda num tempo antes do tempo zero. Então nesse diagrama a planta está completa e pronta para operar a partir do segundo ano, onde a gente já teve os mesmos gastos anteriores. É simplesmente uma maneira diferente de representar as mesmas coisas. Então aqui a gente tem de novo o nosso lucro crescendo, a empresa zera o caixa no nono ano e começa a operar no positivo a partir de então. Alguns fatores vão afetar os nossos investimentos ou os custos de produção na nossa indústria. Por exemplo, fonte do equipamento. O nosso equipamento pode ser um equipamento produzido no Brasil, nos Estados Unidos, na China, e isso vai alterar o valor dele, porque a gente vai ter também valor, o custo da importação, instalação, isso também vai afetar. A gente vai ter flutuações de preço, tanto de equipamentos quanto de insumo, matéria-prima, que tudo vai afetar também nos nossos investimentos e custos de produção, as políticas da empresa, o tempo de operação também vai afetar e a taxa de produção, tendo em vista que nem sempre a maior taxa de produção vai ser aquela taxa que vai nos dar a maior lucratividade. A gente vai ver que a gente tem sempre um ponto ótimo da empresa para isso. Tudo isso vai ser importante e precisa estar em coerência com a nossa produção, ou seja, a nossa produção precisa estar consistente com esses itens aqui e uma série de outros itens também que poderiam ser citados. Então aqui a gente tem um gráfico que relaciona simplesmente os nossos gastos com os nossos lucros, que a gente vai ver aqui que nesse ponto é o ponto onde a gente empata os nossos gastos com os nossos lucros, a nossa receita com os nossos custos. E aqui é onde a gente, teoricamente, vai ter o maior ganho, ou seja, a nossa condição de operação ótima. Isso a gente vai ver mais adiante no nosso exemplo, que está aqui. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo retirado do livro do Perningeiro, de uma planta de recuperação de ácido benzoico através do uso de benzeno. Então a gente tem ácido benzoico numa corrente aquosa, a gente usa o benzeno para solubilizar esse ácido benzoico, sofre uma separação líquido-líquido aqui nesse decantador, o extrato que vai conter ácido benzoico e benzeno vem para o evaporador, o ácido benzoico sendo menos volátil vai sair no produto, e o benzeno, sendo mais volátil, vai sair aqui no produto de topo, sendo condensado, resfriado e retorna ao processo para continuar. Então, esse processo, a gente vai ter alguns equipamentos. Eu vou listar eles aqui e a gente vai entender por que a gente vai fazer isso. Porque para a gente conseguir calcular o lucro do empreendimento, vocês devem lembrar lá no início da aula, a gente precisa de uma lista completa dos nossos equipamentos, os equipamentos mais importantes no projeto e também as utilidades que vão ser usadas ao longo desse processo. Então, nesse processo, nesse caso, a gente vai ter 2 misturadores, aqui e aqui, que vão operar a 20 HP, uma bomba de 20 HP também, para manter esse processo, um decantador cujo volume é de 11,86 litros, um evaporador cuja área é 124 metros quadrados e a gente vai ter 2 trocadores de calor, um condensador e um resfriador, um de 119 metros quadrados, outro de 361 metros quadrados. Então aqui a gente tem a lista dos equipamentos do nosso processo. Utilidades.
A gente vai utilizar 8.615 kg por hora aqui no nosso evaporador, 8.615 kg por hora de vapor no nosso evaporador, e num total de água de resfriamento para o resfriador e para o condensador, a gente vai ter 288.070 kg por hora, no total dessas duas correntes aqui que estão entrando para resfriar e condensar o benzeno. Também, para calcular a receita, a gente vai precisar saber quanto que a gente está produzindo de ácido benzoico nessas condições, e é 120 kg por hora. E a gente tem alguns parâmetros aqui, por exemplo, o valor de mercado do ácido benzoico, do benzeno, da água de resfriamento do vapor, né, nossas utilidades e o produto. A gente tem algumas taxas que a gente vai precisar no nosso modelo econômico e alguns fatores de operação. Isso tudo a gente vai ver agora. Como que a gente pode aplicar isso aí? Então esse é o nosso processo. Voltando lá para as nossas equações, a gente tem que o lucro do empreendimento é igual ao lucro bruto menos a depreciação, menos o imposto de renda, menos um retorno sobre o investimento alternativo. O lucro bruto é a receita menos o custo total. A depreciação é dada por uma taxa vezes o investimento direto. O imposto de renda é uma taxa do imposto vezes lucro taxável, né? LB, lucro bruto, menos DF. DF é uma taxa também vezes o investimento direto. E o retorno sobre investimento alternativo é I mais H, são duas taxas, vezes o investimento total. Essas duas taxas, na verdade, vêm porque esse termo está juntando dois em um só. Se vocês voltarem um pouquinho no vídeo, vocês vão ver que esse termo, na verdade, era dois anteriormente. A gente só juntou porque os dois estão vinculados ao investimento total. Então, assim, a gente vai calcular o lucro do nosso empreendimento. Então, vamos ver passo a passo como que a gente vai proceder até chegar lá. Primeiramente, a receita é a nossa produção de ácido benzoico, aliás, produção do ácido benzoico vezes o preço do ácido benzoico. Então, a gente vai ter um preço em, vamos botar reais por quilograma e uma produção quilograma por ano. Então, a gente vai ter a receita do nosso projeto. O custo total é o custo com a produção e os custos gerais, como a gente já comentou anteriormente. Então, o custo de produção fica dividido em custos diretos e custos fixos. Os custos diretos são custos com matéria-prima, utilidades, manutenção, suprimentos, mão de obra, administrativos, laboratórios e royalties. Aqui, a gente está fazendo algumas hipóteses que vão servir para esse caso, para esse exemplo ilustrativo. Isso vai depender de cada processo, isso vai depender do produto, de como vai ser a nossa planta. Então, aqui são algumas estimativas base. A gente vai estimar que o nosso custo com manutenção é equivalente a uma fração de 0,04 do investimento fixo. O custos com suprimentos vai ser 0,15 do custo com manutenção, ou seja, ele vai ser 0,006 do investimento fixo. O custo do administrativo vai ser 20% do custo de mão de obra. O custo com laboratórios vai compor 15% do custo com mão de obra. E o custo com mão de obra vai ser o equivalente a 20% do custo total, a 0,20 do custo total. Então, os custos diretos, assim, discriminados, esses aqui, que a gente já estabeleceu uma relação com outras variáveis, com investimento fixo e custo total, já estão aqui, a gente somou elas, já colocou aqui, e a gente manteve aqui separado matéria-prima com utilidades, porque a gente vai ver que a gente tem uma outra maneira para calcular custos com matéria-prima e utilidades depois. Os custos fixos são custos com impostos, seguro, aluguel e juros. A gente está supondo que os nossos custos com impostos e seguros são uma fração de 0,03 do investimento fixo.
enquanto que o custo com aluguel e o custo de juros são iguais a zero. A gente está supondo que a gente não está precisando pagar nenhum juro de financiamento e que a gente não está precisando alugar nada. Então, os custos fixos ficam em 0,03 do investimento fixo da nossa planta. O custo com produção, então, vai ficar custo com matéria-prima mais custo com utilidades, voltando um pouquinho aqui, mais o 0,076 do investimento fixo, mais 0,27 do custo total, e o nosso custo geral, que ainda estava aqui, compondo o custo total, os nossos custos gerais vão ser considerados 0,025 da nossa receita. Assim, o custo total pode ser simplificado dessa maneira aqui, ele vai ficar com 1,37 do custo com matéria-prima mais custo com utilidades, mais 0,104 do investimento fixo, mais 0,034 da nossa receita. Então, esse é o custo total. Lembrando que o lucro bruto é a receita menos o custo total, o lucro bruto, né, receita menos custo total, vai ficar dessa forma aqui. Lembrando que todas essas hipóteses que a gente assumiu nessas frações cabem para esse exemplo, cabem para esse tipo de indústria. Cada indústria vai ter suas particularidades, então cabe se aprofundar um pouquinho mais quando for necessário implementar isso em alguma indústria. Pois bem, substituindo o que a gente encontrou aqui no slide anterior para lucro bruto, substituindo aqui, a gente volta para as nossas equações do lucro do empreendimento. Mas o que acontece? A gente ainda tem variáveis que a gente não conhece. Eu não conheço o custo com matéria-prima nem com utilidades. Não conhecemos o investimento fixo, nem o investimento direto. Também não conhecemos o investimento total. E a gente precisa dessas... São, na verdade, 4, mas vamos tratar como 5 variáveis aqui para calcular o nosso lucro do empreendimento. Então, vamos lá, vamos ver como que a gente faz isso. Começando por custos de matéria-prima e custos de utilidade. Como vocês podem ver, nós vimos que são 2 variáveis aqui, mas o cálculo delas é feito conjuntamente, ou seja, o custo total da matéria-prima e utilidades é feita com o somatório do preço do nosso, da nossa matéria-prima ou da utilidade que a gente está usando aqui, vezes o quanto a gente está utilizando dela, o somatório de todas essas utilidades e matérias-primas que a gente está utilizando, vai ser multiplicado por um fator de operação da planta. Esse fator de operação a gente conhece. Então vamos lá. A gente utilizou benzeno, entrando na planta como solvente para extrair o ácido benzoico. A gente utilizou água de resfriamento, aqui simbolizado só por H2O. E a gente utilizou vapor no nosso evaporador. Então, se a gente pegar o preço do benzeno vezes a quantidade que a gente utilizou de benzeno, mais o preço da água vezes a quantidade de água de resfriamento, mais o preço do vapor vezes a quantidade de vapor que a gente utilizou no nosso evaporador, tudo isso vezes o fator de operação da planta, a gente chega num custo com matéria-prima e utilidades de 441.383,04 dólares, reais por ano. Enfim, né? A gente está utilizando só o cifrão aqui para evitar isso. Então, esse é o custo que a gente vai ter com matéria-prima e utilidade nesse processo. Beleza, então passou aqui para o lado, a gente fica com ela gravada aqui. O que mais que a gente tem? Então, a gente já conhece agora custo com matéria-prima e utilidade, não está mais em vermelho. Falta encontrar o investimento fixo, o investimento direto e o investimento total da nossa empresa. Então vamos lá. O investimento total é o investimento fixo mais o investimento de giro mais o investimento de partida, como a gente falou anteriormente. O investimento fixo é o investimento direto mais indireto. Agora a gente vai tratar de cada um desses três separadamente. O investimento fixo é igual ao investimento direto mais o investimento indireto. O investimento direto é o ISBL mais o OSBL que a gente havia conversado anteriormente.
Então, só para relembrar, o ISBL está relacionado à aquisição, transporte e instalação de equipamentos que participam diretamente no processo. Suporte, isolamento, pintura, instrumentação, tubulações, válvulas, enfim. O OSBL, ele está vinculado a equipamentos e utilidades que estão localizados fora da área de processamento. Ele inclui edificações para abrigar equipamentos, edificações auxiliares, oficinas, melhorias da planta de utilidades, armazenamento, investimento no terreno, enfim, aquilo que está fora, de fato, da planta industrial. Então, o investimento direto é composto por ISBL mais OSBL. O ISBL são 3 fatores que a gente tem aqui, que é um fator de transferência para o tempo, como a gente estava vendo antes as estimativas de custo de equipamentos. Esse fator de transferência está contabilizando a diferença entre o valor de um equipamento num ano base para o valor atual. A gente vai ter também uma função da taxa de depreciação aqui para o equipamento e o fator de Lang também. São 3 fatores que são tabelados para cada equipamento. Esses 3 fatores multiplicando o somatório do investimento em cada um dos equipamentos. A gente vai fazer depois o cálculo do ISBL. O OSBL, nesse caso, no nosso processo, está sendo estimado como um pouquinho menos da metade do ISBL, 0,45 do ISBL. Assim, o nosso investimento direto é composto por 1,45 ISBL. O investimento indireto, que compõe o nosso investimento fixo também, é composto por custos próprios e eventuais. Custos próprios a gente estimou como 0,05 do investimento direto e eventuais como 0,20 do investimento direto. Assim, o investimento indireto fica com 0,25 do investimento direto, que a gente já viu que é 1,45 do ISBL. Assim, a gente fica com um investimento fixo de 1,81 ISBL, um investimento de giro de 0,15 do investimento total e o investimento de partida a gente definiu como 0,1 do investimento fixo. Assim, o investimento total ficou como 2,34 vezes ISBL. Então vamos lá, vamos ver como que a gente calcula o ISBL. Nesse caso, a gente já tem o valor dos 3 fatores, do fator de transferência, FT, o fator de deflação, FD, e o fator de Lang, FL. E o somatório do investimento nos equipamentos. Então, a gente tem 2 misturadores, uma bomba, um decantador, um evaporador e 2 trocadores de calor com as dimensões ou capacidades já explicitadas aqui. Eu incentivo vocês a pausarem o vídeo, pegarem esses valores, esses equipamentos, irem para os livros e tentarem transferir os valores que vocês encontrarem para os valores atuais desses equipamentos. Então vocês vão ter que utilizar aquela regra dos 6 décimos ou regra do Ruddy-Watson, utilizar algumas tabelas para encontrar os valores desses equipamentos. Por cima, a gente pode dizer que o custo total de todos esses equipamentos vai ficar em torno de 165 mil. Então a gente tem um investimento total, o somatório de investimento dos equipamentos é 165 mil, que multiplicado pelos fatores, a gente vai ficar com um ISBL no valor de 495 mil. Ora, a gente tem o nosso ISBL aqui vinculado ao investimento fixo, investimento direto e investimento total. Então, com isso agora, a gente consegue calcular esses 3 valores. Então, a gente tem aqui os 3 investimentos, que era o que a gente precisava para terminar de calcular o lucro do empreendimento. Então, vamos lá. A gente tem os 3 investimentos e a gente tem os custos com matéria-prima e utilidades.
Então agora a gente já não tem mais nenhuma incógnita nessas equações aqui. A gente também tem as nossas taxas, a gente tem E, tem T, tem D, tem I e tem H. A gente tem todas as taxas aqui. Então com isso a gente pode calcular a receita, que é o valor do ácido benzoico vezes a produção dele, claro, transferindo para ano, aqui faltou a unidade por ano. O nosso lucro bruto, simplesmente substituindo as variáveis aqui. E os demais, D, DF, IR e o taxa de retorno sobre investimento alternativo. Com todos esses valores aqui, a gente consegue encontrar o lucro do empreendimento, que nesse caso deu R$ 36.954,04. Então, não é um lucro muito alto, se a gente parar para pensar que esse é o lucro anual de uma empresa, é um lucro bastante baixo, mas ela não está operando no negativo. Então é muito importante que a gente entenda que o nosso modelo de avaliação econômico, ele possui uma gama enorme de variáveis e que nem sempre elas são precisas. Então a gente está trabalhando com erros empíricos e também, né, com erros de modelagem no nosso modelo econômico. O que é realmente importante aqui? É importante que nesse estágio de avaliação econômica preliminar, a gente consiga entender o quanto o nosso projeto tem de futuro. Será que a gente consegue, talvez, através dessa planta baixa inicial, desse nosso processo inicial, propor uma otimização dele para melhorar o nosso lucro? Isso é possível. Na próxima unidade, a gente vai ver a parte de otimização paramétrica. Ou seja, nesses casos onde a gente já tem um modelo de avaliação econômica para o nosso processo, e a gente pode ver que esse modelo de avaliação econômica está vinculado ao processo através de variáveis como taxa de produção, valores dos equipamentos, porque os valores dos equipamentos variam de acordo com a capacidade e com o tamanho deles. E a capacidade e o tamanho deles varia de acordo com as variáveis do nosso processo. Então a gente pode utilizar esse modelo econômico juntamente com os nossos modelos do projeto, né, os nossos modelos de tanque, de evaporador, de reator. A gente pode vincular esses dois modelos através de técnicas de otimização para buscar a melhor condição de operação da nossa planta industrial que vai nos dar o maior lucro, sem descuidar, é claro, de todos os itens que a gente falou anteriormente, como sustentabilidade, segurança e manutenção e, enfim, vários outros itens que devem sim ser levados em consideração também. Então, através dessa série de técnicas, a gente pode estabelecer uma avaliação econômica preliminar e entender se o nosso projeto tem capacidade de ter um lucro maior ou não e se ele é implementável ou não. Certo, pessoal? Por hoje era isso. Até mais!